Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Saulo Zambiasi e eu vou apresentar para vocês hoje uma sequência da aula anterior, certo? Em que nós falamos um pouquinho sobre processamento de imagem digital. Então, deixa eu pegar aqui esse conteúdo de processamento de imagem digital, certo? Vocês podem observar que a gente já fez uma introduçãozinha do PyGames, porque é a biblioteca que a gente está utilizando no Python para poder ler as imagens, apresentar e gravar, né? E nós também nós vimos também um pouquinho sobre transformações de imagens, né? Então eu mostrei ali né, como fazer transformações, então algumas coisas bastante básicas, certo? E hoje a gente vai estender um pouquinho e a gente vai entrar ali para a parte de filtros, tá? Então tem algumas partes de filtros, já estão aqui, e eu vou mostrar tipo alguns simples, né? Então como é que o código, como é que é a implementação. E o primeiro deles que a gente vai ver é o esquema de tons de cinza, tá? Então o tons de cinza é quando a gente quer desconsiderar a cor e trabalhar apenas com a luminosidade da nossa imagem, certo? Imagens em tons de cinza servem para várias coisas, certo? Uma delas é para mudar o estilo da imagem, né? Mas ela pode servir como complemento de vários filtros, né? Para fazer negativar, fazer operações de união, intersecção e várias outras coisas em cima de fotografias, certo? E imagens. Bom, então nós temos, inclusive em alguns pontos a gente consegue trabalhar com esquema de máscaras. Bom, então observe que aqui nós podemos ver aqui a nossa imagem original, a mesma imagem que eu utilizei para a aula passada, certo? Ela em colorida, RGB, e ao lado direito dela nós temos a versão em tons de cinza dela, certo? O nosso algoritmo está implementado em Python e eu vou mostrar para vocês ali como é que é o funcionamento, ok? Então vamos pegar aqui o nosso algoritmo, certo? Então como é que ele está organizado? Então, bom, eu utilizo o sys ali, que eu estou pegando argumentos via linha de comando. Eu estou utilizando aqui no Python também o Pygame, né, que é aquela biblioteca que eu utilizo para ler a imagem, gravar a imagem e, no caso, apresentar na tela. Beleza, então vamos para o nosso programa principal, ele está bem tranquilo, certo? A primeira coisa que eu faço é simplesmente ler os argumentos, sempre que o primeiro argumento, desconsiderando o argumento zero do Python, que a gente sabe que é a própria chamada do programa, certo? Então a gente lê aquele argumento, aqueles dois argumentos, que vão ser o nome da imagem de entrada, que ela deve existir, e o nome da imagem de saída, que é o nome daquela imagem que a gente vai gerar após ocorrer o processamento, ok? Então, beleza. Tendo feito isso, a gente inicia aqui a nossa biblioteca do PyGames, certo? A gente dá um load na nossa imagem, então baseada naquele nome de arquivo que eu passei via parâmetro, certo? imgin, né, que é a minha imagem de entrada. Eu calculo aqui a largura e a altura, calculo não, eu busco das informações da imagem a largura e a altura para que eu possa criar o meu display aqui para poder apresentar, né, no nosso display, ok? Então eu pego o WH e eu crio a nossa surface, tá? Então eu criei a nossa surface, ok? Então essa surface ali eu utilizei o Pygame Display Set Mode, então que eu setei ela o tamanho, o WH, né? Então estou setando a largura e a altura. E eu tenho uma outra função que eu chamo, que é o Grayscale aqui em seguida, que é a nossa operação propriamente dita, e eu passo como parâmetro a nossa imagem, certo? Então, como essa nossa imagem aqui já está aqui, então eu linko ela, né, passando isso aqui como referência e vou fazer a operação lá. Então a gente já vai ver esse Grayscale aqui. Tranquilo. Depois de ter feito a operação de Grayscale, eu salvo essa imagem com o nome da imagem que eu defini no segundo parâmetro, né, no segundo parâmetro de entrada na chamada do nosso programa, apresento ela na tela e aí eu mostro aqui só um textozinho assim no caption lá no título, né, da nossa imagem, e aqui o nosso uh, uh, game loop, né? Então isso aqui eu vou deixá-lo no final porque eu gosto de organizar um pouco mais interessante, que é isso aqui, tá? Então é o render sempre depois do execute, né? Então lembrem que eu falei na última aula que o esquema de games é
a gente tem o game loop e a gente tem o process input, que a gente processa as entradas. A gente não precisa se preocupar com isso, porque a nossa própria biblioteca ela já vai processar as entradas e vai colocar em tabelas para a gente verificar. Aí quando eu entro na parte do execute, eu só verifico o que aconteceu de eventos e eu faço alguma coisa com esses eventos. No caso aqui, eu só estou abandonando o jogo se eu pressionei naquele botãozinho X lá para fechar, né? Ou cliquei na tecla, em alguma tecla, e essa tecla foi a escape, tá? Beleza, aí eu saio, digo que finish é true, eu saio do game loop. E aqui depois de executar, fazer o execute, eu chamo o nosso render, beleza? Deixa eu fazer uma outra coisa, esse display surface, só vou renomear ela para surface, que fica mais simples, certo? Fica mais enxuto o código. Beleza, então tá aqui, essa é a base do código, certo? Isso a gente tem feito em várias operações, né, de exemplos de código. E agora vamos observar especificamente essa grayscale que a gente faz aqui em cima, que é a nossa operação propriamente dita, né, do nosso filtro. Então, esse grayscale, a gente vai fazer uma rasterização da imagem, como eu falo para vocês, que eu vou rasterizar ela da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então, primeiro eu vou pegar a primeira linha e vou pegar então cada pixel dessa primeira linha que ele é referente a uma coluna dessa linha. Depois eu pulo para a próxima linha. É como se a gente visse uma matriz grandona 2x2, né? 2x2 não, de duas dimensões, certo? Então que daí a gente vai pegando o x, y, né? O x é a coluna, é aquele ponto na coluna, e o y é aquele ponto na linha, então eu vou pegando um por um. Então eu faço essa rasterização no y, né, que são as linhas, e a cada linha eu faço uma rasterização na coluna, pegando cada um dos x na minha coluna, tá bom? Então, para cada um dos meus elementos. Beleza, então para cada pixel da minha imagem que eu vou rasterizar, eu vou pegar e retornar o RGB dela, certo? Então, image get at xy, então eu estou pegando aquela cor naquele ponto, aquele pixel, né? Então ele me retorna aqui o RGB e o A, que é o alfa, né, que é o esquema de transparência da nossa imagem. Mas no nosso caso eu não estou trabalhando com alfa, para mim não importa o alfa aqui, não vai interessar para a gente. O que eu preciso aqui que é importante é o RGB, ok? No caso do RGB, cada tipo de cor, quando for transformado para cinza, a gente tem que fazer um cálculo, certo? É claro, a gente poderia simplesmente deixar fazer o seguinte, deixar cada um deles, o R, o G e o B, iguais. Ok, beleza, mas por exemplo, se eu pegar uma cor que ela é bastante verde e o G e o B eles são fracos, então eu vou ter muito verde lá. Então como é que eu emparelho tudo? Fazendo uma regra de 3, fazendo de repente uma média de todo mundo, sei lá, poderia ser. Mas existe um cálculo que foi definido, certo? Em que calcula mais ou menos o peso das cores e como influenciam nos tons de cinza, ok? Eu não vou entrar muito nesse mérito, esse cálculo já está aqui, ok? Então o R, que é o vermelho, ele tem peso quase 30% ali, praticamente 30%. O green aqui, o verde, ele tem um peso quase 60%, certo? E o blue, ele tem um peso 10%, 11, 12, entre 11 e 12% ali, tá? Então, cada uma dessas cores vai ter uma certa representatividade, né, quando a gente for montar a nossa imagem em tom de cinza. Aí, fazendo essa média, né, ponderada, essa média ponderada não, essa média específica aqui com os pesos, né, de cada elemento, eu gero um C que vai ser, esse C representar a cor em tons de cinza, né, para minha imagem. E aí todas as cores, então, vão ser iguais. Então eu faço isso juntando tudo, fazendo elas serem iguais, e aí a gente dá os tons de cinza. Depois eu vou fazer uma média aqui diferente, só para a gente fazer um certo cálculo, ok? Só para a gente fazer um teste. Beleza? Mas por enquanto aqui, vamos fazer isso aqui, essa imagem aqui rodar, certo? Executar ela. Então vamos chamar aqui Python. Ok, tá aqui, Python, Grayscale,
a imagem de entrada. Eu vou chamar a primeira saída aqui como a.jpg, beleza? Ó, gerou aqui a minha imagem em tons de cinza. Agora eu vou fazer uma imagem B e a gente vai comparar elas. Não, o B eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar os... Opa, isso não é C. Programar em muita linguagem a gente às vezes confunde. Não, vamos lá. C é igual a R mais G mais B dividido por 3. Uma média simples aqui, só um cálculo de média simples. Vamos ver isso aqui executando e vamos gerar um B, certo? Beleza. Agora vamos verificar as nossas imagens. E tá aqui, nós temos o A e eu vou abrir o A aqui e eu vou abrir também o B aqui, certo? Então observem que... deixa eu abrir a nossa imagem original também aqui, né? Certo? Observem que apesar da gente ter utilizado um cálculo diferente, né? Então os tons de cinza ainda estão interessantes, certo? Então se eu for comparar as duas imagens, elas estão muito parecidas, certo? Mas essa segunda imagem, ele perdeu um pouco alguns tons escuros. Então, por exemplo, observem aqui a orelha aqui em cima, né? Então essa aqui tem umas partes que mantém aquele escuro e aqui começa em alguns pontos ficar um pouquinho mais claro e tal. Mas tudo bem, não importa, né? São outros cálculos que a gente pode fazer. Aquele cálculo ali é um cálculo mais matemático em relação a pesos de cores, né? Então a gente pode utilizar ele, mas a gente pode utilizar uma regra, digamos uma operação simples, né, como eu acabei de fazer, que também dá, certo? Então vai de vocês, né, da escolha aqui, mas vamos deixar aquela ali em cima aqui com o nosso padrão, só para mostrar para vocês, tá bom? Outra coisa que é interessante que a gente pode brincar aqui é o seguinte, tá, isso aqui é tons de cinza, mas ô professor, legal, e se eu quiser simplesmente deixar minha imagem só de uma cor? Então, por exemplo, eu tenho R, eu tenho G, então basta fazer isso aqui, ó. Por exemplo, eu quero que a minha imagem fique puramente vermelha. Então, ó, RGB eu deixo R, ok? Eu vou deixar 0 e 0 aqui só para a gente testar, ok? Ou depois eu inverto para 255 aqui, tá bom? Então vamos lá. Então eu vou usar criar um C aqui. Olha só, a minha imagem vermelha, sendo que o G e o B estão como 0, observa que ela é uma imagem meio escura. E se eu colocar 255 aqui de cada, que daí a gente puxa para o branco ao invés do preto, observe que a nossa imagem ficou muito clara. Ok? Então pode-se brincar um pouco e deixar um parelho ali. Vamos pegar 225 aqui, 125, mais ou menos a imagem, a metade da cor aqui, tá? Então a gente pode ir brincando com alguns tons, ó. E mesmo assim ela ficou muito clara, né? Então vamos deixar aqui 0, 0, vamos voltar para o nosso vermelho lá que eu tinha. E tá aqui a minha imagem apenas com o vermelho. Agora se eu quiser apenas a cor verde, ó, então eu deixo aqui, tá vendo? Ó, G, ó, pegando apenas o verde da imagem, todos os verdes, e assim a gente pode ir filtrando. Então eu vou até fazer uma coisinha para comparar elas aqui. Ó. Primeiro o R aqui, ó, tá bom? Então vamos pegar o R, eu vou gerar uma imagem aqui chamada R, olha só, criar a nossa imagem R. Agora eu vou fazer o G, então aqui, coloco aqui, vamos gerar ela como G. Opa, sobrescrevi a R, não era para ter feito isso aqui, vou ter que voltar aqui. E vamos fazer a B, depois eu volto para R aqui. Então, aqui, Blue, né? Então vamos criar aqui o Blue. Opa, só que Blue. Vamos colocar Blue aqui, pronto. Opa, o que foi que eu não salvei? Agora salvei. Ó, agora azul. Beleza? Então vamos voltar agora para o vermelho. Que o vermelho eu acabei sobrescrevendo, né? Então vamos lá. Red. Beleza. Então vamos ver as imagens que eu gerei aqui. Então essa aqui, ó, é do nosso green. Vou pegar essa C aqui, vamos apagar. Eu tenho aqui, ó, o R, vamos chamar, ela é essa daqui seria a red, né? Então vamos apagar.
Essa aqui tem a green, renomear aqui, um pouquinho, green, e aqui é blue. Então vamos abrir ele aqui, ó. É red, green e blue. Então isso aqui a gente está filtrando a nossa imagem original, de certa forma, retirando os outros componentes de cor, mostrando apenas as nossas cores específicas. Então vamos pegar a nossa imagem original para poder comparar ela aqui, ó. Tá vendo? Então observem que na nossa imagem original estão todos os componentes de cor. Se a gente extrair apenas o vermelho, nós vamos ter isso aqui, tá? Observem que o vermelho, aqui eu não posso falar porque eu sou daltônico, então o que eu vejo de vermelho é diferente do que vocês veem, e para mim é uma cor escura, né? Então para mim isso aqui é uma cor bastante escura. O green para mim é uma cor muito forte, e o azul também está puxando mais para uma cor fria, escura, ok? Mas observem que se a gente extrair as cores específicas, a gente também tem imagens, certo? Só que elas são um pouco diferentes, né? Porque elas têm cores diferentes, obviamente. E nós temos aqui, por exemplo, em tons de cinza, né, a imagem transformando as componentes de cores num conjunto apenas de cinza, certo? Então observe que a gente já trabalhou com vários filtros aqui, né? Então de forma simples, com o mesmo código ali. Então nós temos a nossa imagem em tons de cinza e extraindo todas as cores dela. É claro, eu posso chegar e dizer o seguinte, beleza, agora e se eu quiser, por exemplo, um amarelo? O amarelo, eu coloco o seguinte, eu deixo os componentes do R, que é o red, e o green, certo? E aí eu componho o nosso amarelo. Então, se eu chegar e usar esse filtro aqui, yellow, certo? Eu vou ter aqui uma imagem em amarelo. Só que ficou meio verde aqui, eu acho. É porque eu sou daltônico, então eu posso estar vendo meio verde aqui. Mas ela ficou um pouquinho diferente aqui. Green. Ok. Beleza. Uma outra coisa. Por exemplo, ó. Observe que na original eu também coloquei isso aqui, ó, só C. Agora se eu disser o seguinte, que isso aqui eu quero que seja, por exemplo, 0, ó, também deu a mesma coisa lá da nossa imagem que eu fiz, por exemplo, yellow. Só que agora eu peguei o cálculo do gray, né, dos cinzas. Beleza. Então aqui a gente já viu aqui como extrair as componentes de cores, como deixar em tons de cinza e por aí vai, tá? Então são alguns estilos interessantes aqui de filtros que a gente pode trabalhar, que a gente pode utilizar aí para várias coisas, né? E muitos desses filtros também são utilizados para compor outros filtros, né, que fazem parte, né, da computação. Ok, então vamos para um outro aqui. Observe que aqui eu tenho outro estilo de filtro que ele é o chamado de line art, ok? Linha de arte, ou seja, se vocês forem pegar, por exemplo, antigamente alguns jornais, né, alguns tipos de coisas impressas, né, antigas, vocês vão ver que algumas imagens elas trabalham com line art, inclusive muitas impressões em camisetas, né, estampas em camisetas também trabalham com line art. Certo? E vocês conseguem imprimir na camiseta, né? Então só digamos um escuro bastante representante, né? Ou por exemplo vocês podem pegar HQs, né? Os gibis e tal. Alguns trabalhavam com line art, eles separavam duas cores ou três cores, etc. Então alguma coisa eles pintavam, outros eles deixavam só em branco e preto. Então depende muito do estilo, né? Então é o esquema de trabalhar com line art. A gente pegou as cores mais escuras deixou tudo preto e as cores mais claras a gente deixou tudo branco. Então separou exatamente branco e preto, não é tons de cinza. O line art ele é um pouco diferente dos tons de cinza, porque o tom de cinza a gente organiza a cor ali entre 0 a 255. Lembra que a gente falou um pouco sobre as componentes de cor na última aula, né? Então aqui no line art é um pouco diferente, tá? Então observem o seguinte, no nosso algoritmo line art, olha só, aqui
Tá, eu vou mostrar esse algoritmo porque eu fiz uma coisinha interessante aqui para vocês verem as coisas acontecendo, tá? Então eu vou mostrar aqui todo o algoritmo, depois a gente vai lá para o nosso line art mesmo, tá? Então observe, só um pouquinho, vou tomar uma água. Então observe aqui, ó, leitura, parâmetro 1, parâmetro 2. E agora eu vou fazer o seguinte, ó, se existir um outro parâmetro, eu vou pegar esse parâmetro e chamar ele de limiar. Então o meu limiar aqui, o padrão inicial é 100. Então eu deixei de 100. Esse limiar, ele 0 significa que a nossa separação daquelas cores, então observe isso aqui, ó. Tá? Então, se a gente pegar aqueles tons de cinza lá nosso, ele vai de 0 a 255. Se eu pegar tudo abaixo de 100, por exemplo, que são as cores mais escuras, eu transformo tudo em preto. Se a minha cor em cinza for acima de 100 ou igual a acima de 100, aí vai se transformar em branco. Então eu posso ajustar esse limiar para aumentar ele. Então, em vez de ser esse limite aqui, o 100, vamos colocar lá para 225, vamos colocar lá, então vamos diminuir para 50. Então a gente vai transformar as cores mais claras, mais representantes e por aí vai, tá? Mais passando para o preto e mais passando para o branco e por aí vai. Certo? Então vamos observar esse limiar aqui e a gente vai brincar com ele nesse algoritmo, tá? Então tá aqui. Então, caso eu passe esse limiar, ou seja, um terceiro parâmetro, eu pego ele, senão eu deixo como default ali o 100, tá? Aí tem aqui o meu init do nosso Pygame, aí eu leio a minha imagem, pego o W e o H. Aí no Line Art, como eu quero brincar com as coisas, eu passei o Surface também. Porque eu vou ler da minha imagem original, fazer o filtro e jogar o filtro na Surface. Eu não quero já ir gravando na minha imagem original, porque eu sempre vou pegar da imagem original para poder transformar, certo? Fazer essa transformada ali para o nosso line art, porque eu vou continuar mudando. Então, se eu perder a informação original, não tem o que eu mudar ali depois, tá? Beleza, então é isso. Aí o que eu faço? Só mostro ali no título da imagem, eu entro no Game Loop. Observe que no Game Loop, até aqui está tudo igual, tá? Só que eu vou pegar agora algumas outras teclas, tá? Então, por exemplo, além do Escape, que eu fecho o Game Loop, eu tenho o Up e o Down, que são as setinhas para cima e a setinha para baixo do meu teclado. Observe que se eu clicar na setinha para cima, eu vou aumentar o limiar em 1. Olha só, estou aumentando o limiar em 1. Ok? Agora, eu digo que pressionei uma tecla, beleza, então eu posso fazer um reload da minha imagem. Só que se for maior do que 255, eu não deixo passar, fica 255. Por quê? Porque a minha cor vai de 0 a 255, não adianta eu aumentar mais de 255, tá bom? Então, se passou de 255, volta para 255. A mesma coisa tecla para baixo, eu diminuo meu limiar, certo? Só que se passar de 0, for menor do que 0, eu volto para 0. Então, não deixo ser menor do que 0. Se foi uma tecla pressionada, então eu mudo a minha imagem. Então, eu dou um display nela. Então, eu vou printar aqui para teste aqui no meu ambiente de texto, né, o limiar. Na verdade, nem precisava isso aqui, vou até tirar isso aqui. E aí eu executo novamente o algoritmo de Line Art para fazer um update aqui da minha imagem, certo? E aí eu apresento a minha imagem, que na verdade é a própria Surface, então eu não preciso dar um print da imagem original, tá? Então observe que eu estou fazendo isso aqui, depois eu salvo a minha imagem, depois que eu fecho o algoritmo, fecho o Pygame e dou um quit aqui, tá? Então eu saio do meu programa. Agora vamos lá para o meu programa de Line Art aqui, ó. Pode ver, eu passo como parâmetro a imagem original, a Surface, que é onde eu vou gravar esse filtro já executado, e o limiar, que é aquele limiar que eu falei para vocês, né? Aquele limite. Então o que eu faço aqui, ó? Primeiro eu pinto a minha Surface aqui de branco, vou lá, passo um pincel branco em tudo, né? Só para mim começar a desenhar novamente, porque já tinha o desenho, se eu desenhar por cima, não vai ficar muito legal, então eu passo tudo por cima, ok? Para garantir que eu estou apagando tudo. Aí eu vou lá, rasterização. Então, para cada linha, para cada coluna, eu pego o pixel XY, ok. Então, a primeira coisa é calcular a cor em tons de cinza, certo? Por quê? Porque calcular o limiar em imagem colorida é meio chatinho, certo? Por quê? Porque como é que eu vou saber limiar de qual cor ali? Porque às vezes o R está lá em cima, o G está lá embaixo. Onde que está o limiar?
Então a gente precisa aqui dos tons de cinza. E aí eu fiz o seguinte, ó, se o C, que é essa cor em tons de cinza, for menor do que o limiar, então a cor se torna 0, senão ela se torna 255 e pronto. Aí eu seto lá na Surface, na minha posição XY aqui que eu estou trabalhando, aquele CCC ali que eu transformei ele, né, conforme o limiar. Então se nós formos executar o algoritmo, então tá aqui, ó. Python lineart.jpg, beleza? Então tá aqui. Pera aí. Ah, tá. Faltou parâmetro aqui. Primeiro é a minha imagem de entrada, .jpg. E eu posso passar o limiar aqui, só que eu não vou porque eu vou brincar via teclado com ele aqui, ó. Observe que tá aqui o limiar é 100, que é o inicial. E aí eu vou começar, ó, tá vendo? Eu tô indo para cima. Opa, eu não tô alterando aqui. Só um pouquinho que eu vou mexer nesse algoritmo aqui pra gente alterar, tá? Só um pouquinho. Aqui. Vamos forçar a sair mesmo. Pronto. Morto. Ok. Vamos fazer o seguinte. Toda vez que eu alterar aqui, eu também vou alterar esse set caption aqui, tá? Porque eu acho que daí fica interessante aqui. Beleza? Então vamos alterar o set caption. Tá aqui, ó. Nós temos que o limiar é 100, ó. Se eu colocar para baixo, ó, tá diminuindo aqui, ó. O meu algoritmo está repetindo demais aqui. Eu vou fazer o seguinte, vamos dar um Ctrl C, eu vou tirar esse repeat aqui, certo? Tá aqui. Tirar esse repeat, vamos ver como é que fica aqui, ó. Para baixo 99, ó, 97, 96. Observe que a gente está ficando cada vez mais. Eu vou fazer o seguinte também, de 10 em 10. Vamos mudar de 10 em 10 aqui, que daí fica mais rápido para a gente poder perceber a mudança desse limiar. Então tá aqui, ó. Isso com limite 100, 110. Olha só como já mudou bastante, ó. Tá vendo? Estamos levando o limiar lá para cima, ó. Ok, ó, 180, até aqui, ó, a gente chega, ó, quando tá lá no finalzinho aqui, 255, podia ser até mais ali, ok, agora vamos lá para o início de novo, tá aqui, ó, estamos diminuindo, ficou tudo branco, e por aí vai, certo? Então, observem que a gente conseguiu brincar aqui com o nosso limiar, né? Daí, a operação do limiar é muito simples, tá, pessoal? Isso aqui no Python a gente fez dessa forma. No C eu utilizaria um ternário, também é bem tranquilo. Mas aqui a gente fez assim, tá? Beleza. Então esse daqui é um outro tipo de efeito que a gente tem que é bem interessante, certo? Isso aqui também é interessante para fazer máscaras, né? Para criar arte de HQ, revistas, etc. Agora vamos para um aqui um pouquinho mais complexo, que é o algoritmo de detecção de bordas de Roberts, certo? Então para esse daqui eu vou pegar inclusive eu acho que eu esqueci de já abrir o artigo, e eu vou abrir um artigo aqui para vocês, tá? Só um momentinho, vamos pegar aqui, está no meu ResearchGate. Vamos pegar aqui as minhas pesquisas. Todos vamos pegar lá embaixo, que isso aqui é um artigo antigo. Aqui, proposta de otimização de algoritmos de detecção de bordas, ok? Então eu vou pegar esse texto aqui que eu tinha, só para mostrar para vocês a parte de imagens, certo? Então esse aqui é um artigo que eu publiquei. Então, o que vamos fazer aqui, tá, pessoal? Detecção de bordas é quando a gente quer identificar algumas bordas no nosso algoritmo. Então, por exemplo, é claro, vocês observam aqui que a imagem está preta e as bordas estão em branco, certo? Poderia ser o inverso? Poderia. A gente vai ver, eu vou mexer no algoritmo para a gente colocar o inverso ali. Por quê? A gente pode detectar, por exemplo, formas. Isso daqui é muito utilizado em visão computacional. Então, por exemplo, vocês querem detectar onde que estão, por exemplo, as calçadas, né, as ruas, por exemplo, as faixas da rua, querem detectar um outro carro. Então, tipo aqui em visão computacional é muito utilizado para detectar, por exemplo, objetos, identificar objetos e tal, tá? Então isso aqui é muito interessante, esse tipo de filtro. E também ele serve para
para trabalhar com alguns filtros de criar bordas nas imagens, né? Reforçar separações de elementos e por aí vai. Tá? Tem bastante coisa assim que dá para se utilizar com detecção de borda. Para detecção de bordas existem vários algoritmos. O Sobel, o Roberts, eu mesmo já propus um algoritmo, certo? Mas a questão é o seguinte: nesses algoritmos a gente trabalha também com convoluções. Convoluções eu vou rastreando a minha imagem, só que agora a nossa matriz de convolução, no caso do Roberts, que é o que eu implementei aqui, a gente tem uma matriz de 2 por 2, em que, por exemplo, quando eu estou analisando o primeiro pixel, por exemplo, então vamos supor, eu não vou pegar de pixel a pixel, eu vou pegar o primeiro pixel lá, o 00, e eu vou analisar também os seus vizinhos, certo? Por exemplo, o 01, o 10 e o 11, certo? Então, os seus vizinhos em sequência, não os anteriores. No caso do Sobel, sim, do Sobel, através do pixel original aqui, certo? Eu analiso todos os seus vizinhos, tá? Nesse caso do Roberts, eu analiso apenas os seus vizinhos em sequência aqui, tá? Então, por exemplo, para mim calcular como é que vai ficar o Gx e o Gy, então, por exemplo, a partir do XY da imagem original, eu faço uma operação de mais um, menos um, ok? E para o Gx e para o Gy, mais um e menos um aqui, tá? Então a gente vai ver como é que acontece esses cálculos, certo? Então se vocês forem pegar, cadê? Aqui, vocês vão ver que a nossa imagem, aqui eu fiz em branco porque isso aqui é um artigo, então colocar a imagem em preto ficaria muito ruim. Então eu inverti ela para ficar mais fácil de se visualizar, tá bom? Né? Mas vamos ver a coisa acontecendo aqui, certo? Deixa eu fechar isso aqui que a gente não precisa mais, tá? E vamos ver a coisa acontecendo agora no nosso algoritmo de Roberts, certo? Então, primeiro eu vou explicar o programa em si, que na verdade isso aqui é mais simples, eu não fico aumentando e diminuindo o linear, eu só tenho aqui a minha imagem de entrada e saída. Aí eu tenho a minha Surface, vamos renomear isso aqui para Surface, para ficar mais simples, ok? Observem que eu chamei um Grayscale aqui antes de chamar o Roberts. Por que eu faço isso? Porque a gente deixa em tons de cinza e a partir desses tons de cinza é que eu executo aquele cálculo da matriz de convolução do Roberts, certo? Convolução porque ela vai fazer aquele rastreamento, né? Aquela rasterização da minha imagem da esquerda para a direita, de cima para baixo, né? Pegando todos os pixels, né? Para calcular eles e calcular o nosso Roberts ali, tá? Então eu faço o Grayscale e depois eu jogo para o algoritmo de Roberts, tá? E aí o que eu faço? Só imprimo coisas aqui, entro no meu game loop, normal, de boa, tá? Agora vamos ver. O algoritmo de Grayscale vocês já conhecem, eu já mostrei para vocês, então é aquele cálculo bem tranquilo. Aqui eu mostrei aqui matrizes de convolução do algoritmo de Roberts aqui. Porque estava com Matrix, aí eu mudei e tal, ficou assim. Então, beleza, eu trouxe aqui as matrizes de convoluções aqui para o X e para o Y, né, que a gente vai gerar e a gente vai executar aqui o Roberts. O Roberts já é executado sobre a imagem em tons de cinza, por isso que eu fiz o seguinte, ó, peguei a imagem, passei como referência, então ela já foi alterada ali. Quando ela chega no Roberts, ela já está em tons de cinza, então eu executo o Roberts aqui. Então, observem que primeiro, eu vou extrair cada um dos meus elementos. Então, por exemplo, se eu quero lidar com esse x aqui, e y, por exemplo, 00, eu vou pegar o 01, o 10 e o 11, ok? Então, é isso que eu estou fazendo. Só que observe que essa referência é a partir do meu 00. Se eu tivesse lá no pixel 50, 50, eu vou pegar o original ali é o 50 e 50, mas daí eu vou pegar o 51, 50, aí depois os 50, 51, depois os 51, 51, tá? Então eu executo um cálculo em cima para identificar esses caras. Então aqui para o meu algoritmo, olha, eu estou fazendo a convolução, observe que eu estou usando menos 1 aqui, porque eu não posso chegar até o final, porque se eu chegar até o final da minha imagem, né, o mais 1 e o mais 1, tanto na altura como largura, eu vou sair da imagem e vai dar um erro. Então eu não chego lá, tá? Não lido lá com o meu último elemento. Tem formas de lidar com o último elemento? Tem, mas eu não estou lidando aqui, tá? Eu estou descartando meu último pixel, tanto da direita como de baixo, ok? Ok, então eu fiz a convolução aqui da minha imagem, ok? E eu vou pegar os meus elementos. Então eu chamei esse cara, o primeiro de A, o segundo aqui de B, e aqui embaixo C e D. Ok? Então eu fiz aqui, ó.
O meu A é o XY que eu estou detectando, tá? O meu B é x mais 1, y. O meu C é x, y mais 1. E o meu D vai ser o x mais 1, y mais 1, tá bom? Então estão eles aqui. Observem que da minha imagem eu só estou pegando uma componente, aqui no caso é o R, porque tanto faz, porque ela é em tons de cinza. Essa aqui eu já transformei ela em tons de cinza. E aí eu executo... Opa! Fiz alguma coisa aqui. O que foi? Aqui. Eu executo então a operação das matrizes, que é aqui, ó. D menos A e B menos C. Aí eu pego e somo esses dois caras aqui, certo? O absoluto deles, do G de x e o G de y, então que essa aqui é a operação do Roberts aqui sobre a matriz de convolução já calculado ali, o G de x e G de y, e isso me gera o G, certo? Esse G vai me dar então aquela informação que eu vou precisar. Então, se ela for assim, maior do que 255, ela fica 255. Por que eu fiz isso aí? Porque às vezes ela dá alguns números muito grandes. Então, eu trouxe ela para cá porque senão não vai caber na imagem, tá? Então, eu fiz assim e transformei a minha imagem aqui no tons de cinza, tá? Depois eu vou mostrar para vocês que eu vou inverter isso aqui para a gente só ver ela, por exemplo, em branco e aí as linhas ficarem em preto, tá? Então, observe que eu estou fazendo isso aqui. Vamos pegar aqui, certo? E executar isso aqui. Então, vamos lá. Python roberts.python img.jpg e roberts.jpg. Beleza, tá aqui. Ó, gerou a minha imagem. Observe aqui, eu tenho aqui a imagem em preto. Deixa eu até fechar o programinha. Eu vou abrir aqui mesmo. Então, tá aqui esse cara aqui, porque isso aqui eu posso ampliar. Então, observem que eu tenho aqui, ó, o preto e as minhas bordas aqui, conforme inclusive ela tem, as bordas têm, digamos, uma potencialização mais forte em alguns pontos, mais fraca em outros pontos e tal, né? Então são as minhas bordas. Agora vamos inverter isso aqui só para ver a coisa acontecendo diferente, tá? Então, ó, depois de acontecer tudo isso aqui, eu digo que x é igual a 255, que é o máximo, menos g. Certo? Então isso aqui eu estou só invertendo a cor. Então, tudo que for escuro vai se tornar claro, tudo que for claro vai se tornar escuro, e eu vou gerar um Roberts 2 aqui, ok? Então observe que a minha imagem agora está invertida, tá? Então deixa eu fechar as duas aqui, eu vou mostrar o Roberts aqui, o original, e o Roberts aqui com invertido, tá? Então a partir da minha imagem original, deixa eu pegar ela aqui, IMG, certo? Então, a partir da minha imagem original eu gerei a detecção de bordas aqui do Roberts, e aqui eu estou mostrando invertido porque para a gente visualmente é melhor. Computacionalmente tanto faz. Então, no nosso algoritmo computacional lá, que por exemplo vai detectar objetos ou coisas assim e tal, tanto faz. Mas para a gente visualmente às vezes é mais fácil entender. Observe que na verdade essa imagem tem baixa resolução, né? Então as bordas podem não ser tão interessantes se eu pegar uma imagem com uma resolução um pouco melhor. Mas observem que já é o suficiente para a gente identificar muitos elementos no nosso ambiente, certo? Eu consigo identificar o objeto principal, que sou eu ali, que sou uma pessoa e tal. Observo que eu já tenho algumas indumentárias, né, características, e eu tenho uma estante de livros e alguns desenhos, objetos lá atrás e tal, que eu identifico facilmente aqui de forma visual, ok? Tanto na forma invertida como na forma escura, certo? Então, que já dá para identificar de forma bem interessante, tá? Então, esse aqui é o algoritmo de Roberts para a detecção de imagens, de bordas em imagens, tá? Existem vários tipos de algoritmos, né? Então, tem Sobel, tem algumas variações do Roberts e do Sobel, né? Eu utilizei um algoritmo de Perceptron para fazer de redes neurais, de Perceptron, etc., para fazer detecção de bordas, né? Então faço o algoritmo aprender, né? Então ele detecta a borda. Fiz um algoritmo apenas de uma condicional if then else em cima de uma eu criei a minha própria convolução só com 2 pixels. Então dá para ir brincando com coisas em cima disso, tá? Ok.
E agora, por último, eu vou mostrar uma outra coisa que é também bastante interessante, que é o nosso chamado histograma de frequência. Histograma de frequência não é um filtro, mas ele serve para vocês trabalharem com vários filtros. Então, por exemplo, observem aqui que aqui a gente vai tentar identificar mais ou menos a quantidade de cada cor que a gente tem no nosso gráfico. Aqui observe que a gente tem de 0 a 255, esse daqui é o histograma de frequência de uma imagem de tons de cinza, que ela mostra aqui, ó, a partir do 0, que é o preto escuro completo, até o 255, que é o branco claro completo, né? Quanto que a gente tem, quantos pixels a gente tem aqui representando essa imagem, ok? Então, por exemplo, aqui, observem que aqui o preto absoluto tem muito pouco, mas daí vai crescendo bastante, né? E aí depois começa a diminuir. Observe que a gente tem alguns tons ali de cinza, que tem bastante, depois diminui. Ó, e eu tenho poucos claros, mas quando eu chego no branco, quase lá no branco absoluto e tal, ele sobe lá em cima, que daí dá uma boa diferença aqui na minha imagem, né? Um bom contraste para a gente poder identificar bem os elementos, certo? Então a gente consegue trabalhar com isso. Outra coisa, a gente pode usar o histograma de frequência para identificar as cores mais representativas numa imagem. Bom, já vou falar sobre isso. Antes eu vou mostrar para vocês o histograma de frequência de uma imagem colorida. Então observem que nós temos a imagem aqui colorida e no histograma de frequência, tá? Cada cor tem a sua própria frequência de aparecer na imagem, certo? Então observem que diferente daquele histograma em tons de cinza, certo? Olha só, né? Os nossos histogramas de imagem coloridas ficaram diferentes. Então eu coloquei aqui no mesmo histograma o meu azul, o meu verde, o meu vermelho, nas cores respectivas aqui do meu histograma, né? Mostrando, então, mesmo assim, ó, verde, vermelho e azul, eles mantêm mais ou menos alguma coisa parecida ali e vão subindo novamente. Isso nessa imagem, tá? Existem vários tipos de imagem que vocês podem jogar esses histogramas para fazerem teste. Então, por exemplo, para que eu uso o histograma? Bom, a gente pode simplesmente definir, por exemplo, eu quero poder mexer no brilho médio da imagem. Então, por exemplo, eu quero trazer aqui o meu brilho, observe que eu tenho um branco aqui e tal, eu quero que mais ou menos na metade da imagem eu aumente esse brilho. Então, eu posso começar a mexer nessa frequência de elementos aqui no meu histograma, eu posso aumentar o brilho, diminuir o brilho. Então, tem algumas coisas que eu posso fazer em pontos específicos da minha imagem que utilizam aquelas cores. Outra coisa, por exemplo, imaginem que eu tenho essa imagem. Essa imagem aqui, ela é creio eu, não é 32, de 32 bits, porque eu tenho 3 componentes de cores, cada componente de cor é 1 byte, e eu tenho o alpha, o canal alpha, que é mais um componente de cor do tipo byte, também que dá os 32 bits. Certo? Mas se por acaso, vamos supor, principalmente antigamente, certo? Quando a nossa internet era muito lenta, a gente não poderia colocar uma imagem com boa resolução e com 32 bits na internet, porque ela demoraria para carregar. Para quem é da década de 90, lembra que às vezes a gente abria uma página e ela ficava carregando a imagem, carregando, aí mostrava e mesmo assim não era uma grande imagem, certo? Então a gente precisava cuidar muito do peso em bytes da nossa imagem. Então, algumas coisas que a gente fazia era diminuir a imagem para, sei lá, 256 cores. Às vezes a gente diminuía até para, 32 ou 16 cores. Então, isso aqui é uma quantização de imagens coloridas. Então, o que a gente faz? A gente vai pegar algumas cores mais representativas na nossa imagem. Então, a partir do nosso histograma de frequência, a gente encontra essas, sei lá, 256 cores mais representativas. E aí, a partir dessas cores mais representativas, a gente mapeia todas as outras cores para essas cores apenas. Então, por exemplo, aquilo que era próximo do vermelho vai tudo virar vermelho. Aquilo que era próximo do laranja vai ser tudo laranja e por aí vai. Então, a gente faz quantização de imagem. Bom, isso aí foi assunto... Para quem se interessar por quantização de imagens, certo? Deixa eu abrir aqui. Isso aí foi o meu TCC de graduação, certo? Que eu comparei algoritmos de quantização de imagens. Isso aqui eu coloquei lá no GitHub, inclusive o código fonte em C. Então tá aqui quant,
certo? Vocês observam aqui que eu trabalhei com quantização de imagens coloridas e tal, em alguns exemplos. Então vocês podem ver meu TCC aqui, o código fonte em C, tá C++ aqui, mas é C, certo? Que foi em cima de quantização de imagens coloridas. Beleza. Ok, mas vamos ver como gerar esse histograma, tá? Então, na verdade, é muito simples gerar o histograma, certo? Vamos primeiro trabalhar em cima do histograma aqui em tons de cinza, tá? Então, eu coloquei aqui até um texto aqui, não precisava, porque depois eu coloquei esse texto aí em cima, então não precisa ficar aqui, ok. Então, vamos ver. Para isso aqui, eu utilizei a biblioteca Matplotlib, tá? Para eu plotar aquele gráficozinho, certo? Que vocês viram lá, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui, ó? Eu nem fiz uma função, eu só inicializo aqui o meu Pygame, eu busco aqui o nome do arquivo que eu quero abrir, download nele, e aí o que eu faço? Eu crio os meus histogramas. O meu histograma vai ser o quê? Eu vou ter um vetor do XY, aqui vocês vão ver por que a gente tem o XY, porque o nosso histograma ele é bidimensional, né? Nós temos aqui o Y e nós temos aqui o X. O X é a cor e o Y vai ser a quantidade que eu tenho dessa cor na minha imagem, certo? É isso que eu tenho, beleza? Então o que eu faço? Primeiro eu vou gerar o meu gráfico zerado, tá? Então todos os meus X eles vão de 0 a 256, porque tá aqui, ó, 0, 1, 2, 3, então eu tenho isso aqui. E o meu y, então, vai me dizer, a partir de cada um dos x, quantas vezes eu tenho aquela cor. Por exemplo, quantas vezes aparece a cor 50 na minha imagem. Então, eu vou somando em cada um dos meus y. Então, observe que o meu y começa zerado, aí eu vou executar uma função no meu y, e aqui no meu x, ele está de 0 a 256, certo? Então está aqui. 0 a 255, desculpa. Então eu vou fazer uma rasterização de todos os pixels da minha imagem. Eu vou pegar o RGB dele, certo? Vou calcular os tons de cinza, porque essa aqui é de tons de cinza, certo? E eu vou jogando lá no meu histograma, né? Naquela cor específica de gray, eu vou somando mais um. Então, por exemplo, se o meu 50 está como 0, eu encontrei alguma cor de tons de cinza que é 50, eu somo mais um naquela posição do Y, né, aumentando ele. E no final eu pego esse XY aqui, jogo no meu plot e dou um show nele. Então vamos ver isso aqui executando, tá? Então vamos lá. Python histograma.py img.jpg e este.jpg. Beleza, está aqui, ó. Observe que eu não estou usando o game loop, certo? Eu simplesmente pego isso aqui e eu não estou gravando a minha imagem, eu só estou pegando as informações da minha imagem, certo? E eu estou usando o plot aqui para mostrar, né, o meu histograma. Observe a minha imagem aqui que ela tem o seu próprio a sua quantidade de coisa aqui, tá? E é isso aqui, eu acho que eu posso dar um zoom aqui também. Vou ampliar assim mesmo, ó, isso. Tá vendo? Então observe que eu tenho aqui o meu histograma, que interessante, tá? Dá para mudar algumas coisas de configuração nesse negócio aqui, mas vou deixar aqui como padrão, depois vocês podem brincar com esse plot aqui. Beleza? Agora vamos ver o histograma trabalhando com RGB, tá? Então tá aqui o meu histograma trabalhando com RGB. Observem que agora eu tenho um componente Y para cada uma componente da minha cor. Então, tanto para o R, como para o G, como para o B. Tá? Então, e eu tenho o X aqui. O X é o padrão, né? É a minha linha. E o Y vai ser de cada uma das cores. Então, eu crio o meu eixo X, certo? E para cada um dos meus elementos de Y, eu zero ele no meu X, conforme o meu X, tá? Então, criei aqui os meus vetores de histograma. E eu venho aqui, faço a rasterização da imagem normal, gero o RGB, pego o A ali também, não precisava, tá? Não precisava mesmo. Então, bastava colocar um underline aqui, certo? E aí eu pego cada um dos componentes de cor e eu faço o seguinte, ó. Histograma R, esse carinha aqui. Então eu vou pegar naquele R, eu somo mais um. Naquele G eu somo mais um e naquele B eu somo mais um.
certo? Então, que é esse aqui, esse aqui, esse aqui. Então, eu vou pegando os meus elementos específicos e vou gerando o meu histograma de frequência para cada um deles. E no final, eu ploto cada um deles no meu, naquele meu plotter lá, tá? E eu dou um show, certo? Então, vamos gerar aqui o meu histograma. Esse cara aqui é o RGB. E eu vou chamar esse resultado RGB, beleza? Que ele já vai gerar a imagenzinha como... Eu acho que não precisava desse parâmetro. Eu não precisava desse parâmetro ali porque eu só estou pegando o argumento 1, né? Tá? Beleza. Porque eu não estou gerando a imagem aqui que eu salvo ela, agora que eu vi. Tá? Então tá aqui, ó. Esse daqui é o meu histograma, certo? Referente às 3 cores. Então tem o vermelho, tem o azul, tem o verde. Se vocês quiserem ver cada um deles específicos, é só não plotar, certo? Então se vocês... não, eu quero ver só o vermelho aqui, tá? Então vamos deixar só o header aqui, ó. Então observe que eu coloquei cores para cada um deles para a gente poder identificar, né? Então isso aqui não precisa, tá? Então não precisa porque é só o histograma. Então tá aqui, ó, só o vermelho. Ah, beleza, legal. Então se quiserem só o vermelho, então é só comentar os outros ali, a mesma coisa do verde, a mesma coisa do azul, beleza? Então é o histograma de frequência. Então tá aqui a diferença de tons de cinza pro de imagens coloridas e tal, que a gente pega um histograma para cada uma das cores para mostrar a representatividade delas, né, de cada cor aqui na nossa imagem. Beleza, então a princípio a gente fechou o nosso conteúdo de hoje, espero que vocês tenham achado bem interessante. Existem vários outros filtros, né? Então no livro que a gente está utilizando aqui como referência, tem alguns filtros que eles mostram algumas coisas de suavização de imagem, né? De melhora na nitidez da imagem, tem vários tipos de filtros muito interessantes que podem ser utilizados. Existem vários livros que mostram filtros e tal, vários códigos liberados, vários artigos interessantes. Certo? E é legal vocês brincarem de tentarem fazer os próprios filtros, fazerem modificações. Vocês viram que é muito simples, basta a gente fazer uma rasterização. Existem alguns filtros que são mais complexos, que daí a gente precisa de uma matriz de convolução, né? Que nem o Roberts, né? Então, e alguns outros algoritmos, Sobel e por aí vai, certo? Beleza. E outra, vocês podem ver que isso aqui de matriz de convolução, depois... Se vocês forem ver inteligência artificial ou já viram inteligência artificial, vocês vão ver que matriz de convolução a gente também utiliza para trabalhar muito com, por exemplo, convinetes ou redes neurais com deep learning, né, que é esse esquema para detecção de objetos em imagem e tal, para identificar de coisas em imagem. Então, muitas coisas aqui de computação gráfica a gente acaba utilizando para outras áreas e tal. Então, beleza, fechamos aqui. Muito obrigado aí por assistirem e até o próximo vídeo.